Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia, psicóloga. Nesse vídeo eu vou falar de uma das alternativas de psicoterapia para o transtorno afetivo bipolar. No primeiríssimo vídeo desse canal, eu trouxe alguns sinais ou sintomas indicativos de TAB, a sigla utilizada para transtorno afetivo bipolar. Hoje eu vou falar sobre como ocorre, como é a terapia mais adequada para um caso como esse. Então, dito isso, bora pro vídeo? Vamos falar de saúde mental? E psicólogo faz diagnóstico? Essa questão é bem importante, porque fazer diagnóstico é parte do meu trabalho como psicóloga e também é a partir dele que eu formulo um plano de tratamento psicoterapêutico. Esse plano ele tem como objetivo, no caso de TAB, em primeiro lugar, trabalhar com sintomas e o sofrimento decorrente dos episódios de mania, hipomania e episódios depressivos. O diagnóstico vai servir também para entender o desenvolvimento, a história do transtorno. Isso se chama prognóstico. Mas esse prognóstico ele também possibilita que o psicólogo compreenda até onde o paciente pode chegar ou não. Quais são, então, as expectativas quanto ao tratamento? Eu vou ler uma frase muito importante no tratamento e para também a gente conseguir entender uma pessoa que sofre com TAB. Cito: pessoas que sofrem de transtorno bipolar têm dificuldade de saber onde os sintomas terminam e a sua personalidade começa. Querem saber o que é estável e permanente em suas vidas e o que parece transitório ou fruto de sua doença mental. Fim de citação. As referências bibliográficas estão todas na descrição desse vídeo, tá bom? Essa citação é de Basco e Rush, de 2009. O que eu quero com essa frase é o seguinte, é que você compreenda que essas pessoas, elas são pessoas, por mais óbvio que pareça essa frase. E elas não são sintomas. O transtorno é parte da vida dessas pessoas, não são elas por inteiro. Vocês percebem a diferença disso que eu tô falando? A psicologia, ela investe no ser humano por inteiro, não somente partes dessas pessoas que podem estar adoecidas. É por isso que me interessa também a potência desse sujeito, o que ele faz bem, que habilidades ele tem e o que deixa essa pessoa feliz e satisfeita na vida, que atividades gosta de fazer. Tudo isso eu levo em consideração. Além disso, é importante levar em consideração o que há de estável entre os episódios. O tratamento mais eficaz para TAB é a combinação entre medicação e a psicoterapia. O psicólogo ele não prescreve medicação, mas isso não impede de conhecer essas medicações e eu acredito que isso favoreça o trabalho meu como psicóloga. Eu não posso deixar de mencionar aqui que a comunicação entre o psicólogo e o psiquiatra é imprescindível nesse caso. Na minha clínica, eu costumo saber da medicação dos meus pacientes e acompanho, no caso de TAB, o humor deles e a interação medicamentosa, até porque eu ajudo o paciente a se perceber e entender se ele está melhorando ou não. A frequência de sessões é no mínimo semanal entre o psicólogo e o paciente. Dependendo da gravidade dos sintomas, essa frequência pode aumentar. Apesar de eu ter vindo da psicanálise,
e ter trabalhado em CAPS a partir dessa abordagem, hoje eu trabalho com TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e TE, Terapia do Esquema. A TE é uma abordagem integrativa que é focada nas emoções e é a terceira onda da TCC. Essas duas abordagens, elas dizem mais de mim como terapeuta e da maneira como eu gosto de trabalhar. Sobre TE eu vou falar um pouco mais para frente em outros vídeos e posso também falar da psicanálise, caso seja interesse de vocês. Me deixem aí nos comentários. A TE, na verdade, ela preserva uma parte importante da psicanálise. Então, como terapeuta do esquema, eu não deixo essa parte que fez muito da minha formação, né, na psicanálise, eu não deixo essa parte escondida. Eu trago também para a clínica. Mas eu escolhi hoje falar da TCC nesse vídeo, até pelo fato de entender que a TCC, ela faz muito bem um mapeamento de como funciona o paciente em termos da maneira como ele pensa, sente e se comporta. Além disso, a TCC ela é padrão ouro de psicoterapia, o que significa que ela é a abordagem mais testada em pesquisas científicas que comprovam a sua eficácia. E o que é a TCC? Eu vou explicar para vocês bem resumidamente, tá bom? A TCC ela tem como fundamento o modelo cognitivo. E o que é isso? São as situações ou eventos pelos quais uma pessoa passa por toda a sua vida, são interpretados por ela de uma determinada maneira. Ou seja, ela tem pensamentos a respeito dessas situações que, por sua vez, geram respostas dessa pessoa. Essas respostas elas vão ocorrer em relação às emoções, às sensações corporais e comportamentos. Agora eu vou trazer para vocês um exemplo que é utilizado para demonstrar o modelo cognitivo dessa abordagem a partir de um livro. Eu vou retirar esse exemplo do livro da Judith Beck. O livro é esse aqui. A Judith Beck ela é uma renomada terapeuta na área da TCC. Então, vamos ao exemplo. Bom, esse livro mesmo chega na casa de dois leitores, o leitor A e o leitor B. Os dois leitores eles estão diante da mesma situação. Os dois estão lendo esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. O leitor A, diante dessa situação, tem o seguinte pensamento: esse modelo faz sentido. Puxa, que bom que eu consegui encontrar uma abordagem que faça sentido para mim. O leitor A, então, se sente satisfeito, animado e continua a sua leitura do livro. Já o leitor B, ele tem outro pensamento diante da mesma situação. Puxa, que abordagem simplista, não vai funcionar. Daí ele se sente frustrado, sente um nó no estômago e vai assistir a TV. Bom, aqui a gente tem a mesma situação. Tanto o leitor A quanto o leitor B interpretam essa situação de modos diferentes. Assim, eles têm também pensamentos diferentes que geram emoções e comportamentos diferentes. Um continua a leitura e o outro vai assistir à televisão. O terapeuta vai mostrar para o paciente como fazer o mapeamento ou registro desses pensamentos, comportamentos e emoções. Na medida que o paciente aprende a avaliar o próprio pensamento, que passa pela compreensão dele sobre a interpretação que ele faz da situação, ele corrige essa interpretação quando ela, por exemplo, é muito generalista. Mais para frente isso vai ficar mais claro, tá bom? O que eu tô falando.
E ainda o humor e o comportamento dele tendem a melhorar a partir da correção dessa interpretação. A necessidade terapêutica de cada paciente é diferente por conta da sua história de vida, da sua personalidade, a rede de apoio que o paciente possui, ou seja, quais são as pessoas com as quais ele pode contar. As maneiras que o paciente tem disponíveis para lidar com as situações desafiadoras também é algo muito importante. As potências dele também. Por exemplo, o paciente ele é aberto a novas experiências. Esse é um fator de personalidade. Dentre 5, eu posso falar mais para frente a respeito disso, e o que é personalidade na psicologia. Esse ser aberto a novas experiências é um fator que protege a sua saúde mental, porque ajuda esse paciente a lidar melhor com situações novas. Por conta da necessidade, então, de cada paciente ser diferente, é que a psicoterapia é um tratamento individualizado. Tendo isso em vista, esse vídeo vai ser como um sobrevoo para que você tenha uma ideia de como acontece esse tratamento a partir da TCC. O tratamento psicoterapêutico para a TAB parte de uma investigação do quanto o paciente aceita esse transtorno, do quanto ele conhece desse transtorno, ele, a família, a experiência que ele tem também com o TAB, ou seja, o quanto de tempo que ele viveu com esse transtorno e também nesse período ele precisou lidar com o que acontecia com ele quando ele entrava em um episódio maníaco, hipomaníaco ou depressivo. Bom, aqui também entra a maneira como ele administra esses sintomas. Essa maneira diz respeito à experiência subjetiva dele com o transtorno, porque o paciente ele aprendeu a lidar de uma maneira que pode ser mais ou menos eficaz ou adaptativa. O que eu quero dizer com isso, de ser mais ou menos eficaz? Pensem na seguinte pergunta: a maneira com que o paciente lidou com esse sintoma gerou alguma consequência dolorosa para ele ou para alguém? Pode ser alguém próximo a ele, marido, esposa, filhos, pais, ou até mesmo alguém que ele não conheça, mas que também entrou ali, né, sofreu algum tipo de consequência pelos atos dele. Bom, no caso afirmativo, sim, existem consequências dolorosas. O paciente está lidando com o sintoma de uma maneira pouco eficaz. É possível que o paciente aprenda a lidar melhor com esses sintomas. E essa maneira, ele acaba não se prejudicando, não se colocando em risco, nem sendo doído depois para ele, nem para os outros. Essa seria uma maneira mais eficaz, que não tivesse consequência nenhuma, né? Uma consequência que não seria dolorosa para ele. Então, a construção de maneiras de lidar, de manejar problemas enfrentados pelo paciente é feita na terapia. São 3 os momentos que devem ser avaliados, e esses momentos, eles dizem respeito às etapas que o paciente pode se encontrar em relação ao TAB. Cada um desses momentos demanda o trabalho do psicólogo em questões diferentes ou necessidades diferentes que o paciente apresenta. O paciente ele pode chegar no primeiro momento e seguir em psicoterapia, passando pelos outros momentos junto de um mesmo terapeuta, ou
até mesmo o paciente chega em outros momentos da terapia, vindo de outro terapeuta ou como indicação de um psiquiatra, tá bom? Então agora eu vou passar a explicar para vocês quais são esses momentos, que isso vai ficar um pouco mais claro sobre o que eu tô falando. No primeiro momento, uma pessoa pode chegar na terapia com um diagnóstico recente. Daí ela pode estar enfrentando isso com muito medo, angústia, pode estar em negação, como, por exemplo, isso não está acontecendo comigo, houve um erro no meu diagnóstico. Então, isso pode levar tempo até a aceitação. E a terapia, nesse período, pode consistir em educar o paciente, os familiares sobre a doença, fazer a relação entre o que o paciente vai experienciar como sintoma, tá sentindo ali como sintomas, e o que os profissionais da saúde dizem a respeito da doença, ou o que ele já ouviu falar a respeito da doença, que pode ser muito assustador nesse primeiro momento. Aqui também o psicólogo trabalha junto ao paciente com a mudança de estilo de vida dele. Pode haver a inclusão de exercícios físicos, rotina de sono, alimentação. Todos esses 3 fatores, eles são muito importantes para que a pessoa saia de um período de sintomas e se mantenha assintomática. Esse segundo momento é aquele em que o paciente chega num consultório de psicologia e ele já tem experiência com a doença, mas ele se encontra instável quanto aos sintomas. O trabalho aqui do psicólogo vai ter uma diferença, mas eu preciso marcar aqui que em todos os momentos é importante continuar o trabalho em relação à adesão do paciente à medicação. Algumas pesquisas foram feitas para avaliar o índice de adesão de pacientes que sofrem com a bipolaridade. E essas pesquisas mostraram que a maioria desses indivíduos, eles, por alguns períodos da vida, pulam doses de medicação ou interrompem o uso por conta própria. Caso você sinta, sofra com a bipolaridade e sinta alguns efeitos colaterais, converse com o psiquiatra para mudança de medicação. A medicação está cada vez mais moderna e é importante, que você continue tomando as medicações, talvez numa combinação diferente. Então, marque uma consulta com seu psiquiatra para falar a respeito disso. Aqui, o trabalho do psicólogo vai ser em relação ao monitoramento do humor do paciente. Dessa maneira, ele vai aprendendo a respeito dos próprios sintomas, na mania, hipomania, depressão, o que o paciente sente em cada uma dessas fases. Lembrando que a diferença entre mania e hipomania é a intensidade dos sintomas. É dessa maneira que, junto do psicólogo, ele vai trabalhando o mapeamento desses sintomas. Quais são as situações que disparam, que desencadeiam sintomas, em que situação que ele tem que enfrentar, que ele fica mais vulnerável. A observação é do paciente, às vezes a gente eu combino com os pacientes, você vai observar durante uma semana o que acontece, não é? E aí o paciente traz para a sessão e a gente vai completando, vai preenchendo lacunas, e aí a gente vai entendendo como é o funcionamento, qual é o padrão de respostas do paciente. Com esse mapeamento, todo esse registro em mãos, é possível fazer o trabalho de aprendizagem quanto
a maneira de manejar os sintomas. Um exemplo que eu trouxe para você tá aqui, ó, dessa tabela que o paciente vai fazendo o registro. O paciente ele tem um sintoma cognitivo. Pode ser pensamento acelerado, que é um dos possíveis sintomas em um período de mania. Nesse caso, é possível que eu trabalhe com esse paciente técnicas de relaxamento. Bom, você pode me perguntar, mas qual técnica, Patrícia? Então, depende do paciente, do que ele gosta de fazer e do que significa para ele relaxar. E é por isso que o tratamento é individualizado. Uma técnica que pode ser ensinada ao paciente, que vai ajudar esse paciente a lidar com pensamentos que podem surgir, por exemplo, num período depressivo do TAB, mas não só, é uma técnica bastante importante de ser ensinada e é ensinada na TCC para qualquer caso, tá? Que chegue no consultório clínico. O exemplo que eu vou dar aqui, ele tá no livro da Judith Beck, esse verdinho aqui que eu já mostrei antes. O exemplo é o seguinte: se você estivesse muito deprimido e tivesse dificuldade para se concentrar e pagar as próprias contas, poderia ter um pensamento ou ideia que pode aparecer em formato de imagem ou palavra que apareceria na sua mente. Eu não faço nada direito. Esse pensamento poderia conduzir, então, a uma reação específica. Você se sentiria triste, tristeza é uma emoção, e se refugiaria na cama, ficaria deitado por uma semana na sua cama. Esse é o comportamento. Isso é entender o que acontece com essa situação, e essa situação gera pensamento, emoção e comportamento. Bom, aprender a avaliar o pensamento. Eu não faço nada direito diz respeito à validade ou não desse pensamento. Em conjunto com o terapeuta, o paciente concluiria que ele fez uma generalização excessiva. Uma conclusão, eu não faço nada direito, é retirada de duas premissas: não se concentrar e ter dificuldade para pagar as contas, como está aparecendo aqui, tá? Não fazer nada direito significa muita coisa que não é feita direito, não somente duas nas quais o paciente teve dificuldade. Essas duas coisas podem estar ainda vinculadas ao transtorno, em que episódios depressivos podem significar, no caso desse paciente, uma dificuldade de se organizar, e o pensamento dele pode ficar mais lento, o que causaria dificuldade de se concentrar também. Logo, a conclusão, eu não faço nada direito, não é válida, pois certamente existem muitas outras coisas que o paciente faz direito, que ele faz bem, que é a avaliação do que eu disse para vocês antes das potências dele, que podem ajudar também nesse período. Tá certo? Olha aí a filosofia fazendo sentido na minha vida como terapeuta. Maravilhoso isso. Essa avaliação de pensamento, ela é repetida a partir de dificuldades enfrentadas pelo paciente. A avaliação do pensamento, ela fornece tanto as distorções, que é chamada na TCC, ou são erros, tá bom? Em relação aos pensamentos que ele tem. Mas também a avaliação do pensamento traz descobertas em relação de coisas que ele faz bem, que gera então uma sensação no paciente de bem-estar, de melhoria, melhora também a sensação de autoeficácia dele.
Nesse terceiro momento, o paciente está estável e ele não apresenta mais sintomas. Aqui, o objetivo do trabalho é que o paciente ele consiga manter os ganhos que ele obteve com a estabilidade do humor. É um período que vai significar mais bem-estar, menos interrupções na vida dele, por conta, por exemplo, dos episódios de mania ou de depressão, e a melhoria da qualidade de vida. O trabalho do psicólogo também é feito, nesse momento, visando a prevenção às recaídas. O que significa isso? Que o paciente ele consiga detectar de uma maneira precoce esses sintomas, esses episódios. Então, nesse sentido, é que o mapeamento ou o registro que eu expliquei antes é tão importante durante a terapia para o paciente começar a se perceber, a entender um pouquinho como ele funciona. Aqui nesse terceiro momento também, a terapia ela pode começar a ser espaçada. Se ela era semanal, ela pode passar a ser quinzenal até a alta do paciente. A retomada também da terapia é importante considerar isso quando há o retorno de algum sintoma, por ocasião de situações estressantes ou alguma modificação brusca na vida do paciente. Então, voltar à terapia significa trabalhar com essas novas questões, o que surgiu de novo na vida dele, que ele não está conseguindo dar conta sozinho. Então, meu vídeo termina por aqui. Eu queria agradecer por você ter ficado comigo até agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado em algo. E se você quiser que eu fale também sobre algum tema na psicologia, até mesmo em relação à filosofia, deixa aqui nos comentários. Cuide-se e até mais!